E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo especial, porque ele está voltando ao nosso programa e a gente fica muito feliz, doutor Felipe Aldi, que, olha, sempre com pautas maravilhosas, como a de hoje, que a gente já vai contar para o nosso telespectador, mas o senhor, como médico de dor, ajuda muita gente. Então, quero te agradecer muito por o senhor voltar aqui ao nosso programa. Obrigado eu pelo convite. Como sempre, né, doutor? Eu não te deixo mais. Doutor, a nossa pauta de hoje, assim, é um assunto polêmico, que causou muita polêmica, mas eu tenho percebido que a quebra desse preconceito está ajudando muita gente. Sim. Que é sobre o tratamento com canabidiol. É isso aí, né? Isso, é isso mesmo. É um tema bem polêmico, porque envolve toda uma parte cultural. Sim. E preconceitos em relação ao uso de substâncias e medicações. Só que o canabidiol hoje é uma medicação. Sim. E a gente consegue saber quanto que o paciente está tomando de medicação e aproveitar os benefícios dessa substância, do canabidiol, para ajudar o paciente em algumas doenças, principalmente no controle da dor. E ajuda muita gente, muitas doenças aí que estão assim com uma resposta sensacional com esse tratamento. Eu quero iniciar, doutor, já que existe esse preconceito, o preconceito é pela maconha. Sim. Né? Fala, olha, vai fazer tratamento com maconha? Maconha é uma droga ilícita. Sim. Que associa aos maconheiros, as pessoas que, né, fazem uso para um recreativo, alucinógeno. Então, assim, esse preconceito vem daí. Porém, na minha lição de casa, eu vi que não tem nada a ver. Existe a substância que é o THC, Sim. que é a substância que causa essa euforia, alucinações e toda o que as pessoas que fazem uso recreativo da maconha buscam. E tem o cannabis. O CBD. CBD. Isso aí que é do CBD que é feito o medicamento. Sem dúvida. O grande preconceito vem porque se utiliza a maconha, a cannabis sativa, a planta, como uma maneira recreativa. Sim. Igual muitas medicações e muitas drogas podem ser utilizadas de maneira recreativa. Drogas aí que estão aí, inclusive, exatamente, disponíveis para venda, não é verdade? Sem dúvida. Toda vez que eu vou abordar um paciente que precisa do canabidiol, eu conto para ele uma outra história. Hoje a gente sabe que uma das medicações mais potentes para tratar a dor é a morfina. A morfina vem do ópio, da papoula. Há quase 200 anos atrás, no século XIX, houveram guerras por causa do ópio. O ópio hoje é uma substância proibida justamente por uso recreativo. Sim. E aí, só que se percebeu o benefício que se tinha do ópio e dos derivados do ópio, dos opioides, no tratamento da dor. E com isso conseguiram sintetizar a morfina e outros opioides. Então, nas cirurgias, anestesia, no controle da dor, a gente usa várias medicações que são opioides, que são derivadas de uma planta que já foi utilizada de uma forma recreativa. Sim. E que hoje a gente sabe extrair dela só a propriedade medicinal. Olha isso só. Parece muito com o que está acontecendo hoje com o canabidiol. A gente tem uma planta que é utilizada de forma recreativa, que tem todo um problema social em relação a isso, que a gente sabe, só que já se soube extrair uma propriedade medicinal. E o CBD, a parte ativa do canabidiol, ela muito dificilmente causa dependência e ela não causa efeito psicomimético, não causa euforia, não é para trazer dependência, que isso vem do THC. Sim. As medicações de canabidiol, todas elas são muito livres, muito puras ou refinadas a ponto de ter uma quantidade mínima ou não ter nenhum THC, que seria o que traria todos os efeitos que a maconha traria no corpo humano. Olha só. Então, assim, tem que deixar as pessoas informadas disso, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que a planta é feita de vários componentes, né? Sem dúvida nenhuma. E o CBD não tem nada a ver com o THC. Sem dúvida nenhuma. A planta tem vários compostos e o CBD é uma parte, um composto só que existe na planta, na cannabis sativa. E a gente sabe que o THC é quem traz todos os efeitos de dependência, de euforia da maconha. Sim. E o CBD, ele traz efeito em relação ao sistema nervoso central.
A gente tem receptor no nosso organismo, são naturais esses receptores. Doutor, eu ouvi falar disso, eu fiquei assim, olha, porque diz que o nosso sistema está assim preparado para receber. Sim. Era mais ou menos isso, né? Falando na linguagem meio que popular. Existe todo um sistema endocannabinoide, que chama, na medicina. São receptores em várias células do corpo, principalmente no sistema nervoso central, no cérebro, na medula, em alguns nervos periféricos, que fazem com que o CBD se ligue e promova toda uma série de mudanças celulares que podem ser benéficas para o corpo, que é o caso na ajuda da dor, na ajuda da epilepsia, que é já comprovado um benefício do paciente, e o CBD só age porque o corpo está preparado para receber ele. Sim. Então, quando a gente precisa e a gente entra com canabidiol para um paciente, o corpo dele já está preparado e está precisando disso, na verdade. Sim, tem respostas assim sensacionais, né? Se você puxa lá para fazer um estudo de pessoas que determinada doença, vamos usar um exemplo, até Alzheimer, que eu vi, pessoas que voltaram a lembrar de determinadas situações depois que inseriram o canabidiol. Doutor, eu acredito que para a dor está sendo, vamos falar assim, está liberado, está tudo liberado? Já como é que está agora? Então, hoje existe uma autorização para o uso em território nacional. Sim. O paciente precisa ter uma indicação médica, uma receita médica, e existem alguns trâmites que precisam ser executados para o paciente receber em casa a medicação. Mas você está tendo que importar ainda? A maioria delas são importadas. A maioria ainda é importada? Porque aqui no Brasil está em fase de tramitação no Congresso a autorização da produção nacional, no território nacional. Ainda está proibida a produção em território nacional, então a grande maioria é realmente importada. Leva em torno de 20 dias essa autorização governamental. O paciente faz um cadastro na Anvisa, mostra a receita e o relatório médico, consegue a autorização para importação e a partir daí ele consegue comprar a medicação. Tem vários laboratórios no Brasil que vendem a medicação. Sim. E aí o paciente recebe em casa. Outra coisa que é importante falar para o paciente é que como existe essa autorização para uso pessoal, é uma medicação que eu não posso pegar do vizinho ou emprestar para o meu tio. Sim, entendi. É para uso pessoal. Então, não é uma medicação que geralmente a gente orienta o paciente a não trocar, igual a gente sabe que existe. A tia às vezes vira e fala, eu tomei tal medicação e foi muito boa para minha dor de cabeça. Em relação ao canabidiol, é pedido que o paciente não compartilhe a medicação. Sim, tem que procurar também laboratórios sérios, né? Que fazem aí uma produção com responsabilidade. Sem dúvida. Quando a gente acha um laboratório sério, a gente sabe em relação à porcentagem de CBD que tem na gota da medicação. Hoje, aqui no Brasil, é somente em gotas que é... Existe em gotas, comprimidos, tem creme para passar. Creme para passar na pele? Exatamente. Olha, tem autorizado tudo isso. Que é mais local, né? Que é mais local. E quando a gente tem um laboratório sério, você sabe exatamente que uma gota tem uma porcentagem de CBD, a gente consegue confiar na pureza em relação ao THC, que é uma diferença em relação a vários extratos derivados da cannabis sativa, da planta, que são feitos domiciliares. Então, existem alguns lugares, algumas associações que acabam vendendo derivados de canabidiol, mas a gente não consegue comprovar quanto que tem de medicação, quanto que tem de canabidiol, de THC. Sim. E aí a recomendação é que se use medicação realmente padronizada. Entendi, doutor. Doutor, eu quero falar em relação, vamos focar, lógico, na dor, que eu acredito que tenha ajudado aí inúmeras pessoas que sofrem enxaqueca, dores de coluna. O canabidiol deve estar ajudando, né? E falar um pouquinho das outras patologias, inclusive até do câncer, né? Então, o canabidiol, hoje uma das grandes indicações é em ajudar o paciente a tratar a dor do câncer. Olha que maravilha. Doutor, vou pedir para segurar um pouquinho. Ficaram curiosos, né? Eu vou chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho.
Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional, recebendo o doutor Felipe Aldi mais uma vez aqui em nosso programa e com essa pauta maravilhosa, né, doutor? Quebrando preconceitos. Sem dúvida. É importante para o paciente saber que existe benefício e, às vezes, o preconceito impede que a gente tenha um tratamento até melhor. Com certeza. A gente estava falando um pouquinho da dor do paciente com câncer. Sim. É uma grande indicação do canabidiol. Está sendo usado. Está sendo usado. Prescrito e as pessoas estão fazendo uso. Está sendo prescrito e é uma grande esperança para o paciente oncológico, porque um dos efeitos junto do canabidiol é em ajudar o paciente a vomitar menos. Olha E o paciente oncológico, o paciente com câncer, quando ele faz quimioterapia, ele acaba vomitando demais. É um efeito colateral um pontual, efeito colateral, né? Praticamente todos passam pela... Todos passam por isso. Quadro e aí de o paciente vômitos. tem dor, a morfina, que é aquela medicação que a gente comentou, ela é muito boa para tratar a dor, só que ela também aumenta o quadro de vômito. E o canabidiol tem essa esperança em diminuir um pouco o quadro de vômito e tratar a dor. Sim. Então, a experiência em pacientes oncológicos que estão em fase de quimioterapia, que já estão em uso de outros remédios e continuam com dor, tem sido assim, bem satisfatória. Sim. Em ver os pacientes melhorando. E trazendo uma qualidade de vida ao paciente. E tem a questão também que eu vi que o canabidiol, ele é muito tratado para ansiedade e depressão, que são quadros que estão operando ali em um paciente que tem um diagnóstico de câncer, né, doutor? Sem dúvida. Ansiedade e depressão são sintomas relacionados à dor. Sim. E o nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, tem receptores. Na parte do cérebro que coordena as emoções e as sensações, existem receptores canabidioides. Sim. E a gente sabe que age e que promove, ajuda o paciente em aliviar um pouco a ansiedade, em melhorar alguma coisa do quadro da depressão. São medicações, o canabidiol ainda é medicação adjuvante. Ela ajuda, ela não é o pilar principal do tratamento para depressão e para ansiedade. É complementar. É complementar, mas quando a gente tem o paciente oncológico, o paciente que está com câncer, que está tratando, que está com dor, conseguir usar uma medicação que age em tudo isso, age na dor, age no vômito, ajuda um pouco na ansiedade, a gente sabe que o paciente vai se beneficiar mesmo. Olha que maravilha. E muda toda uma história, inclusive até para a efetividade do tratamento que está sendo realizado, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, o paciente enfrenta melhor o tratamento. Sim. É uma parte delicada da vida. Com certeza. Tratar um câncer, enfrentar isso, é uma parte bem delicada da vida. Sim. E você ter força para fazer isso, para levantar e conseguir se tratar, é importante. Faz parte do nosso objetivo conseguir que o paciente tenha essa força. Nossa, mas que bom que estão vendo que o benefício é o mais importante, né? Quebrando essas barreiras, porque muita gente vinha sofrendo. Quando eu iniciei a ter um conhecimento em relação ao canabidiol, foi nos quadros epilepsia. Sim. Que tem crianças que têm várias convulsões, 200 convulsões por dia. E mesmo assim tinha um bloqueio muito grande para fazer a liberação do uso, mesmo sabendo do benefício, né? Então é muito triste isso, deixar que um preconceito prevaleça. Doutor... É triste saber que existe algo a ser feito e por uma questão cultural, social, a gente tira a esperança de uma pessoa. Essa talvez seja a esperança de alguém conseguir tratamento. Com certeza. Doutor, no caso de dores, assim, que são mais presente aí numa grande maioria de pessoas, enxaquecas, dores de coluna, que é algo que deve perturbar muita gente. Também existe quadros que se faz uso? Existem sim. Existem quadros em que o paciente já tomou várias medicações ou já passou por vários procedimentos e continua com um quadro de dor muito forte. E está indicado sim o canabidiol no ajuste e na ajuda do controle da dor. Sim. Então, o canabidiol não serve só para a dor do câncer, Sim. Ele serve para ajudar num quadro doloroso que está refratário, que está durando apesar de todas as medicações. E o canabidiol, ele há muito tempo vem sendo usado. No Brasil, é recente. Eu não sei quanto tempo que tem essa liberação. Quanto tempo tem essa liberação? Essa liberação não fazem 5 anos ainda. Nossa, bem recente. Bem recente. Mas assim, fora do Brasil, ele já vem sendo usado? Fora do Brasil, é um tempo maior, vem sendo utilizado. A gente
tem uma experiência aí de 10 a 15 anos de utilização clínica de pacientes tomando fora de ensaios clínicos, fora de pesquisas, e ainda é uma medicação bem recente. A gente percebe que é uma medicação que começou a ser utilizada há pouco tempo, mas com resultados muito promissores aos pacientes. Até porque também tem uma segurança muito grande. Sim. Né? Tem uma prescrição médica, o médico tem que fazer um relatório. Exige todo um acompanhamento. Não é o paciente que vai tomar a medicação e vai ficar repetindo essa receita. Quando você entra com uma medicação como essas, o ideal é que você tenha um médico de confiança. E esse médico vai te acompanhar por um longo tempo, durante todo o uso e por um tempo após o uso também. Então, para usar uma medicação dessas, é necessário que você tenha um médico da sua confiança. Doutor, no caso, algum paciente que busca o senhor para fazer um tratamento de alguma dor. Então, antes de receitar o canabidiol, o senhor testa alguns outros medicamentos que podem resolver, ou o senhor é totalmente a favor de iniciar já um tratamento com canabidiol? É muito individualizada. A medicina da dor é uma medicina muito individualizada. Habitualmente, quando o paciente chega no meu consultório, ele já passou por vários especialistas. Entendi. Ele já tentou vários tipos de tratamento e durante a consulta eu consigo entender do paciente toda essa história que esse paciente está sofrendo com a dor. Sim. Existem casos em que já na primeira consulta é necessário eu falar, olha, você já tomou várias medicações, já fez tratamentos otimizados e realmente a gente pode tentar algo novo. E existem pacientes em que, apesar de terem passado em alguns médicos, não aderiram direito ao tratamento, não tomaram todas as outras medicações e é necessário testar algumas outras medicações antes. Sim. Então, é muito individual para o paciente, mas existem casos em que desde a primeira consulta já está indicado, sim. Claro, é algo assim que, pelo benefício e eu acredito que tem um grande número de pessoas que se adaptam muito bem e resolve o problema, né, doutor? Sem dúvida. Com o tratamento. Existe uma medicina que estuda? Sim, existe toda uma área da medicina que estuda os receptores endocannabinoides e as plantas, que não é só a cannabis sativa, mas existem outros tipos de cannabis que conseguem ajudar no nosso corpo, no nosso organismo. Então, entendi. Então, o CBD hoje é tudo tão detalhado, né? Sim. Tem vários outros tipos de plantas. Existem vários outros tipos de plantas e vários outros tipos de compostos. Sim. Hoje a gente está falando do CBD, que é o que está autorizado para tratamento, mas em pesquisa existem vários outros. Entendi. Então, que podem trazer vários outros benefícios também, ajudar a humanidade. Sem dúvida nenhuma. Nossa, que maravilha. E os avanços, então, eu acredito que daqui para frente vão ter muitos, né, doutor? Daqui para frente vão ser várias novidades, tanto em veículos, em formas de aplicar a medicação. Então, hoje já não existe só óleo ou só comprimido, já existe creme, existem outras maneiras de se aplicar, como spray nasal. Existem lugares que fazem o CBD inalatório para pacientes que não conseguem tomar. Então, existe aquele paciente que tem espasticidade, que tem o corpo todo rígido, que não consegue tomar uma medicação, ele precisa de uma via de medicação diferente. Sim. Então, existem novidades tanto nessas formas de aplicação, quanto em novos compostos que podem vir para frente. Olha que maravilha. E as pessoas hoje falam assim, nossa, tá liberado o CBD, tá liberada a maconha, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E uma coisa que eu falo para paciente, quando a gente consulta paciente e conversa com eles nessa área específica que é meio polêmica, sim, geralmente a gente vê dois extremos. Tem o paciente que já até tentou usar a maconha para controle de dor e às vezes fala assim, já tentei, já usei, já tentei manipular em casa de alguma maneira e não tive resposta. E tem o paciente que é totalmente averso e fala que não quer nem tentar. Por esse preconceito. Por esse preconceito. Para os dois eu conto que a maconha utilizada de forma recreativa, sim, ela não tem uma correlação com a resposta do CBD medicação. Então, sim, se o paciente não teve melhora quando ele tentou utilizar a maconha, ele pode sim ter uma resposta no CBD, porque ele é ultra concentrado, o óleo ou o comprimido, eles são ultra concentrados. E para o paciente que é mais averso, eu geralmente conto que ele pode tomar o frasco inteiro de CBD,
que ele não vai ter o efeito do uso recreativo da medicação. Sim, falar, tem Então, euforia, alucinação, não vai ter. nada. Porque o composto puro do CBD, ele não vai trazer os efeitos psicomiméticos, os efeitos recreativos que a maconha traria. Então, faça o teste, né? Abra seu coração. Aliás, vai trazer benefícios. Pode trazer benefícios. Com toda certeza. Doutor, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo, por trazer essa pauta aí interessante, quebrando essas barreiras aí, abrindo os olhos das pessoas ao que interessa, que é aí trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Já que isso está funcionando, que a gente faça uso com toda certeza. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo convite. E até a próxima. Até a próxima. E vai ser já já. Se Deus quiser. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram e deixe sua mensagem, fale diretamente com a gente ou vá até o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e um conteúdo sensacional que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.